O estado da Geórgia faz história na eleição para o Senado dos Estados Unidos. Em duas eleições para o Senado realizadas ontem no estado da Geórgia, os democratas garantem o controle do Legislativo Federal para os próximos 2 anos. O pastor negro Raphael Warnock, membro da congregação que historicamente abrigou o pastor Martin Luther King Jr., derrotou a senadora republicana Kelly Loeffler, integrante da base extremista de Donald Trump. O candidato democrata de origem judia Jon Ossoff também derrotou o ex-senador David Perdue. A vitória democrata foi conduzida pela articulação de votos de negros que venceram uma sistemática política de estados sulistas que dificultam os votos desses grupos. Também mostra como o discurso de Trump de que a eleição foi roubada desencorajou eleitores republicanos de irem votar. Então, mais uma história do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem teve duas eleições de segundo turno para duas vagas do Senado no estado da Geórgia, uma eleição regular para suprir a vaga do ex-senador David Perdue, que chegou ao fim do seu mandato, e para uma eleição especial para suprir a vaga da atual senadora Kelly Loeffler, que ela não tinha sido eleita para o cargo de senadora, ela tinha sido nomeada pelo governador depois que o senador que ocupava a vaga tinha renunciado, então ela precisava passar por um processo eleitoral para ou continuar na vaga ou decidir quem deveria democraticamente assumir a vaga. Então, primeira coisa, o estado da Geórgia extremamente conservador, extremamente republicano. Os republicanos não ganhavam uma eleição para presidente no estado da Geórgia desde 1992, quando o Clinton ganhou lá no seu primeiro mandato, ganhou na Geórgia. Desde 1992, os democratas não ganhavam o estado da Geórgia. E em 2020, além de ganhar a eleição presidencial no estado da Geórgia, os democratas ganham as duas vagas do Senado do estado. Como que eles conseguiram isso? Primeiro, a gente tem que dizer fracasso de Donald Trump. Fracasso completo de Donald Trump nessa eleição. Donald Trump foi o principal responsável pela derrota dos republicanos no estado da Geórgia. O seu discurso repetido de fraude eleitoral desencorajou eleitores republicanos de saírem para votar. Seu discurso, a sua falta de empatia, o seu constante ataque às autoridades republicanas do estado da Geórgia. O governador do estado da Geórgia é republicano, secretário de estado do estado da Geórgia é republicano, e mesmo assim, Donald Trump não mediu esforços para atacar essas autoridades, para atacar essas autoridades para o seu projeto pessoal de poder de se manter na presidência da República. Atacou essas autoridades, deslegitimou o resultado eleitoral desses estados, deslegitimou essas autoridades, promoveu perseguição, promoveu a desconfiança dos eleitores da Geórgia contra as autoridades desse estado. E isso desencorajou os cidadãos do estado da Geórgia a irem votar, um dos motivos que fez com que os republicanos perdessem. E o próprio secretário de estado da Geórgia afirmou isso abertamente em vários pronunciamentos ao longo de ontem e hoje, divulgando os resultados da eleição. Ele falou abertamente: 100% da responsabilidade da derrota dos republicanos no estado da Geórgia foi de Donald Trump. É preciso perceber o que um fascista
fez com o partido político nos Estados Unidos. Mesma coisa que Bolsonaro fez. Atualmente aqui Bolsonaro está até sem partido, porque essas pessoas elas não conseguem não conseguem aderir a um projeto político. Para você aderir a um partido, para você aderir a um projeto político, você tem que entender que esse projeto, que você vai ter que fazer concessões, que existe algo que é maior do que você. Mas nenhuma dessas pessoas, os fascistas, eles não conseguem entender isso, porque eles têm um projeto de poder pessoal que não comporta nenhum tipo de limitação. Então, eles não conseguem entender isso, eles não conseguem fazer parte de um processo político, eles não conseguem fazer parte de um partido político. Os ataques que Donald Trump promoveu contra os próprios colegianários, colegas de partido, fez com que os republicanos perdessem no estado da Geórgia, fez com que ele perdesse no estado do Arizona, e essa incrível derrota é responsabilidade unicamente de Donald Trump. Além disso, você teve no estado da Geórgia o que garantiu a vitória de Biden no estado da Geórgia, o que garantiu a vitória histórica. Pela primeira vez no estado da Geórgia, um negro é eleito para o Senado Federal. Um negro, pastor Raphael Warnock, que é da mesma congregação que Martin Luther King Jr. fez parte. Ele foi eleito, ganhou de Kelly Loeffler, uma pessoa detestável. Ela está sendo acusada de ter tido uma influência pessoal, de ter utilizado do seu cargo de senadora para obter vantagem pessoal em negociação de ações no mercado de ações durante a pandemia. Ela está sendo acusada de praticar essa irregularidade fiscal. Pessoa detestável. No meio da pandemia, as pessoas morrendo de fome, pessoas passando fome, ela ganhar milhões de dólares em negociações da Bolsa de Valores com informações privilegiadas. Esse é o tipo de pessoa que estava no Senado, que estava ocupando vaga de senadora no estado da Geórgia. Perdeu para um candidato negro de origem pobre, que a mãe participava de plantações, trabalhava em plantações de algodão no estado da Geórgia, e agora é eleito senador. É só o segundo negro a ser eleito em um estado ex-confederado, né, da época da Guerra de Secessão. Veja, na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, é apenas o segundo negro a ser eleito para uma vaga de senador desses estados. Para você ver o tipo de racismo estrutural que existe nos Estados Unidos. Esses estados promovem nas suas leis, sistematicamente institutos que têm o propósito de evitar que negros votem e que negros sejam eleitos. E mesmo assim, negros conseguiram garantir, negros nesses estados, negros no estado do Arizona, negros no estado da Geórgia, conseguiram garantir a vitória de Joe Biden e a vitória de 2 senadores, um deles negro, para um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Essa derrota é uma derrota do conservadorismo extremista representado por Donald Trump nas duas frentes. Seu fracasso político de não enxergar nada além de si mesmo, e seu fracasso de política, de suas políticas, da política de extrema-direita sendo rejeitada nas urnas. E é assim que se vence o fascismo, é com organização, é colocando os interesses da democracia acima dos seus pessoais, é se organizando, é chamando um a um para votar, é chamando as pessoas para votar, é passando consciência
de que aquele voto importa, de que deixar a decisão nas mãos das mesmas pessoas que decidem o governo que sempre decidiram o governo, é ser governado por fascistas, ser governado por pessoas que não têm que não aderem a nenhum propósito ou nenhuma ideologia democrática e de garantia de direitos de todos os brasileiros.